E hoje eu queria pensar com os irmãos um assunto que vou estendê-lo até domingo na ceia, e talvez na próxima quarta também na ceia. Eu queria trabalhar este tema. Coloca pra gente. Leia comigo: vivendo pela fé em meio às pressões do mundo atual. Se tem um povo que tem sido, não agora, isso não é uma história nova, isso para nós talvez seja novo, mas as Escrituras mostram que isso já vem acontecendo ao longo dos séculos. Se tem um povo que tem sofrido pressão por parte do mundo, do sistema do mundo, é o povo da fé. O povo da fé, você e eu, somos tentados todos os dias de alguma forma, somos pressionados a tentar a fazer aquilo que o mundo dita. E a fé cristã é exatamente isso, andar na contramão do que o mundo dita. Ser cristão é exatamente isso. Aí você percebe que você está realmente vivendo sob uma pressão muito grande. E eu queria pensar com os irmãos sobre isso nessa noite. Capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do verso 1 até o verso 10. Diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Verso 2 diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem se referir ou referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim se vê ou de mim ouve, ou se ouve. Verso 7, leia comigo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Até aqui, nosso Deus e Pai, prepara o nosso coração para essa pequena reflexão. Não deixe, Senhor, que ninguém saia daqui sem que possa ouvir a voz do Teu santo e glorioso Espírito. Leva cativa a nossa mente, leva o nosso coração dedicado a ouvir a Tua palavra, não ao Otávio, a qualquer outro pastor. Nós somos uma voz, mas ouvir a voz doce do Teu Santo Espírito. Tira de nós toda crítica, todo sentimento que não provém de Ti, ó Deus, e que nós possamos sair daqui alimentados e fortalecidos pela Tua palavra, em o nome do Senhor. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Vivendo pela fé, em meio às pressões do mundo moderno ou do mundo atual. Esse é o tema que a gente vai caminhar hoje, talvez domingo, certamente domingo, talvez na quarta que vem. Por mais que eu tenha usado como tema o mundo atual, como proposta para esse pensamento, desde que o mundo é mundo, irmãos, ele impõe uma pressão grande
uma forte pressão e de várias formas sobre aqueles que são da fé. Desde que nós não entendemos que o mundo é mundo, à luz daquilo que a gente lê nas Escrituras, quem anda com Deus sofre grandes pressões. Quem anda hoje, quem andou no passado, sabemos das inúmeras pressões enfrentadas pelo nosso querido Noé e os patriarcas que viveram depois dele. Quantas pressões Noé deve ter vivido por conta de uma vida de obediência, de uma vida de submissão à vontade de Deus. Que dirá dos patriarcas que tiveram que abrir mão de muitas coisas na sua vida para obedecer à ordem divina, como Abraão. Que pressão talvez aquele homem tenha vivido para cumprir cabalmente uma voz que dizia: sai de onde você está para cumprir aquilo que eu quero para a tua vida. Conhecemos bem o histórico de dificuldades enfrentadas por Moisés, tendo que conduzir um povo rebelde, um povo obstinado, um povo que era só soltá-lo um pouco, deixá-lo com a rédea frouxa, que ele rapidamente seguia outros deuses, como foi feito quando Moisés foi ao monte e deixou Arão embaixo, o povo adorou e fez um bezerro de ouro. Mas não só isso, que inúmeras situações, dificuldades que ele enfrentou, quantas pressões internas, como homem talvez Moisés tenha enfrentado, quantas pressões internas talvez você e eu temos que enfrentar para nos manter andando com Deus e na fé. Imagine só as pressões externas que ele tinha que enfrentar. Que pressões externas eram essas, pastor? Quase 1 milhão, 2 milhões de pessoas, sem contar crianças. Como vou lidar com tudo isso? Como eu vou ajudar esse povo a entrar na terra prometida? Conhecemos bem o histórico de dificuldades enfrentadas por esse homem, tendo que conduzir aquele povo. Constantemente somos lembrados aqui nesse púlpito ou nesta igreja, a pressão vivida por Elias, que escolheu mudar-se por uma caverna por não aguentar a pressão que estava sobre ele, vinda de uma mulher demoníaca. O que dizer de Davi, que teve que enfrentar ao mesmo tempo, durante o seu ministério, a pressão de Saul, buscando matá-lo, porque ele era agora o escolhido de Deus. Deus agora aprove não mais querer uma vida com uma relação com Saul pela sua desobediência, mas agora escolhe um mancebo, um homem que pastoreava as ovelhas de seu pai. Que dirá de Davi, um homem que agora ao mesmo tempo ele enfrenta a perseguição e a pressão vinda de Saul, mas também enfrenta a própria natureza humana dele pecaminosa, quando ele olha para uma mulher, deseja, pega para si, e com isso ele adultera e ainda comete um homicídio. Não só enfrenta a pressão de Saul, ele enfrenta a pressão da própria natureza humana. Todos os dias nós somos submetidos a pressões da nossa própria carne, irmãos. Temos que deixá-la em rédea curta. Temos que manter a nossa natureza humana sobre rédea curta. Se a gente deixar um pouquinho frouxa, a nossa natureza humana, como Pedro traz numa figura de uma porca que volta ao lamaçal do pecado, é a ilustração que eu sempre trago aqui. Pega uma porquinha, dê um banho nela, perfuma ela, põe um laço nela, põe um cheirinho bom nela e solta ela da coleira. A primeira poça de lama que ela encontrar, ela vai mergulhar, porque é aquilo que ela gosta, é a natureza dela, ela gosta daquele ambiente, nossa natureza. Então, ao mesmo tempo que ele enfrenta a pressão de Saul, ele enfrenta uma pressão da sua própria natureza humana, e para piorar, ele enfrenta uma pressão dentro de casa. E quantos de nós, além de enfrentarmos as pressões externas, precisamos enfrentar pressões internas dentro de própria casa? O próprio filho dele, Absalão, agora tenta tomar o posto de seu pai e persegue a ponto dele precisar sair de casa. O que dizer também dos apóstolos? Os apóstolos de Cristo, na narrativa de Atos, mostra que eles sofreram pressão desde o primeiro momento em que eles pregam a primeira mensagem, e onde 3.000 almas são convertidas a Cristo. A partir do capítulo 3 já começa a perseguição, quando um coxo é salvo, quando um coxo é curado.
aqueles homens começam a indagar por que ele estava fazendo aquilo, quem eram aqueles homens, e ali começa toda uma pressão do mundo que eles estavam vivendo naquela época. De modo muito claro, irmãos, vemos hoje algumas formas de pressão tentando esmagar, tentando comprimir a igreja, a família e, consequentemente, a fé de muitos cristãos. O mundo de hoje faz exatamente isso, tenta esmagar a igreja. Quais são as formas que ele tenta fazer isso? Impondo um mundanismo dentro da igreja, querendo que o mundo faça parte de um mundo que não pertence ao mundo. Pode parecer loucura, mas este mundo não pode entrar, o mundo que está nesse sistema corrompido, adulterado. Esse mundo aqui é o mundo que Deus separou para os filhos dele, para adoração, para o ensino da palavra, para o discipulado, para cura, para restauração. Irmãos, esse lugar é lugar de tudo isso, de cura, de restauração, de libertação, de gentes imperfeitas, de pessoas imperfeitas como eu e você. É lugar de transformação de caráter, é lugar de cura de alma, é lugar de sarar as feridas que a vida veio trazendo e veio machucando as pessoas. Aqui é lugar de tudo isso, e o mundo de fora não pode entrar aqui, porque daqui a pouco nós vamos virar coach. Ao invés de pastores de almas, nós vamos ensinar os irmãos a terem sucesso na vida. Sabe o que é ter sucesso na vida? É ter Cristo na sua vida. Este é o melhor sucesso que você pode ter na sua vida. As demais coisas, elas vão sendo acrescentadas à sua vida à medida que você for trabalhando. O irmão disse: pastor, eu perdi 100 mil reais. Por onde você andou, irmão? Perdeu uns 100 mil. Estava em dinheiro, estava numa bolsa. Não, eu fui fazer criptomoeda. Investir com a proposta de 12,5% por mês. Eu falei: meu irmão, você acredita em Papai Noel? Não tem dinheiro fácil, meu irmão. Desde que o mundo é mundo, quem não colhe, quem não semeia, não colhe. Desde que o mundo é mundo, Deus ordenou ao homem, depois do pecado, que trabalhasse do suor do seu rosto, ele comeria o pão. Não tem dinheiro fácil. Tem investimento bom? Tem investimento bom, mas investimento seguro. Investimento que te dá embasamento, te dá segurança para você colocar o teu dinheiro ali e você fazer um pouquinho mais, mas desde que o mundo é mundo, trabalhar é que dá dinheiro, irmãos. Trabalho é que dá dinheiro. Mas, desse modo, nós vemos o mundo tentando esmagar, a pressão do mundo, tentando comprimir a igreja, tentando comprimir a família, tentando esmagar a fé dos cristãos. E o mundanismo é uma dessas formas de pressão contra a igreja. É uma das formas de pressão contra a família. Irmãos, as famílias estão sendo pressionadas. Quem tem filho pequeno como eu, as escolas, elas estão a cada dia mais tentando nos fazer entender que eles precisam comandar mais a vida dos nossos filhos do que a gente. Quando, na verdade, eles são pagos só para dar o ensino intelectual a eles, o ensino moral cabe aos pais. Mas quanto mais os filhos na escola, menos os filhos com a família. Assim aprendemos na nossa palestra do retiro. O mundo quer que os nossos filhos passem dias e horas mais longe de casa e mais dentro da escola. Para quê? Para que eles sejam catequizados, para que eles tenham a ideia de que a família é segundo plano. Não, irmãos. A família não pode perder a referência dos filhos. Aliás, o filho não pode perder a referência da família, da paternidade, da maternidade, a referência da mãe, do pai. O mundanismo é uma forma de pressionar e esmagar a igreja com tendências. Pastores estão sendo sufocados pelo mundo que entrou na mente de muitas pessoas na igreja e que fica pressionando o pastor. Pastor, o senhor precisa inovar na igreja. O senhor precisa trazer coisas novas para a igreja. Irmãos, os velhos bons hábitos, eles que trazem vida para a igreja. O bom louvor não é o atual.
O bom louvor é aquele que engrandece o nome do Senhor. Tem muitos louvores atuais que engrandecem o nome do Senhor. Nós íamos cantar um hoje, acima de todos, acima de tudo está o Senhor. É um louvor atual, mas ele engrandece a Deus. Ele diz, tu está acima de tudo, está acima de todos. Mas há canções que não podem ser cantadas no púlpito, porque elas são mercadorias. É para vender, não é para exaltar a Deus. Biblicamente, irmãos, a única forma de não cedermos à pressão diabólica e destruidora, que é o mundanismo, é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. 1 de João, capítulo 2, versículos 16, 17 e 18, vai dizer que quem ama a Deus, olha, o amor do mundo, uma vez colocado no coração do homem, não compete ou nunca vai conseguir vencer o amor de Deus. Porque a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, isso tudo aborrece a Deus. A única forma, então, irmãos, de nós conseguirmos vencer o mundanismo dentro da igreja, na família, e ela não atacar a nossa fé, é amando cada dia mais a Deus. E nos submetendo à sua vontade. Eu escrevi aqui, é não deixar moldar-se pela influência desse tempo, mas experimentar cada dia, viver sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cada dia, irmãos. A segunda forma de fazer pressão para esmagar a família, a igreja e a nossa fé é o relativismo. E o relativismo é uma das formas de pressão contra a igreja, mas que mais pressiona a juventude. Se quer ter um debate com um bom jovem, com uma cabeça boa cristã hoje, é tranquilo. Mas quando pega um jovem que foi infectado por este mundo, quando você conversa com ele, ele vai dizer assim, a tua verdade é a tua verdade, pastor, não é a minha. Isso é relativismo. O que é bom para o Senhor, para mim não é. O que é certo para o Senhor, para mim não é. Isso é relativo. Essa pressão diabólica tem acabado com as famílias. Conheço famílias que não sentam à mesa há muitos anos para comer juntos, porque se alguém falar alguma coisa que ela discorde ou que ele discorde, é a faixa de Gaza, já tem bomba, tiro para tudo quanto é lado. Acabou. O relativismo é uma forma de esmagar e comprimir a família, a igreja e a nossa fé, irmãos. O relativismo é uma corrente que nega toda a verdade absoluta, assim como também toda a ética absoluta. Aquilo que é ética para o nosso irmão não é ética para talvez uma pessoa catequizada ou infectada por esse mal. No domingo, eu quero falar de algumas formas de pressão que enfrentamos no dia a dia e como podemos vencê-la. No domingo eu vou trabalhar sobre 4 pressões que a gente enfrenta no dia a dia da nossa vida. A pressão do pecado. Todos os dias somos assediados pelo pecado. Todos os dias tem alguma coisa naquela esquina te esperando como um assédio para tentar destruir a tua fé, para tentar acabar com a sua história de fé, a sua caminhada, paralisar a sua caminhada com Deus. Segundo, a pressão das nossas necessidades cotidianas. Nós vivemos sob pressão porque nós temos, diga comigo, eu tenho necessidades. E Deus sabe de todas elas, irmãos. Mas isso causa o quê? Pressão na gente. Nós somos da cultura do agora e do já, né? Do espera. Filho, antigamente, meu Deus do céu, para eu ganhar meu primeiro Atari, e eu sou da antiga, quando você lembra do Atari? Hoje é Xbox, Rômulo, o Atari é muito depois de você, tá? Você é bem antes do Atari, fique tranquilo que eu sei. Meu Deus do céu. Quando um pai falava assim, olha, eu não posso agora, mas depois eu vou te dar. Tá bom, pai, sim senhor. Depois de 10 anos chegava. Porque era isso aqui. Mas hoje, se você falar não para um filho ou espera, é quase que você estivesse enfiando uma faca no peito dele. Ou dando alguma coisa ruim para ele beber ou comer. Nós vivemos pressões de necessidades cotidianas.
Todos os dias nós sofremos pressões porque nós temos necessidades. Nós queremos coisas e essa pressão vem sobre nós. Terceira, a pressão das circunstâncias difíceis. Daquelas que a gente enfrenta como uma doença, como um problema com o filho, um problema no casamento, como um problema talvez financeiro. Isso causa pressão na gente, mas também a pressão que enfrentamos quando estamos com a mão no arado. Quando estamos com a mão a serviço do Rei Jesus, nós sofremos pressões externas e sofremos pressões internas. Sofremos pressão de fora porque o diabo não quer que você continue fazendo o que você está fazendo para Deus. E sofremos pressões internas porque tem pessoas que não querem fazer o que você faz, mas também não quer que você faça. Se opõe a você. Ela faz melhor, mas não quer fazer. Ela canta melhor do que a Edna e a Priscila, mas quando chama ela para cantar, não quero, não é meu dom, então fica quieta. Não sabe, mas critica. São pressões que a gente sofre, irmãos. Vamos voltar ao capítulo 12, mas na verdade, desde o capítulo 10, é o que nós vamos ver aqui. Os capítulos 10 ao 13 compreende justamente uma série de mensagens que Paulo está fazendo em sua defesa e defesa do seu ministério apostólico. Do capítulo 10 até o capítulo 13, preste atenção, Paulo estava ciente, preste atenção nisso, de que dentro da igreja havia pessoas que estavam se opondo a ele, tinha pressão contra Paulo dentro da igreja. Imagine um homem que era apaixonado pela igreja em Corinto, que o chamou de impostor, que chamou ele de homem sem fogo, sem poder, sem autoridade espiritual. Paulo era taxado dentro da igreja de Corinto como um homem sem autoridade espiritual, como se a autoridade espiritual fosse gritar, falar em línguas, sapatear, entregar profecias. E Paulo vai mostrar completamente o contrário. Paulo tinha ciência de que dentro da igreja tinham pessoas que se opunham ao seu ministério. Para alguns, Paulo era um impostor, para outros, Paulo era um homem fraco espiritualmente. E o capítulo 10, ou no capítulo 10, ele é questionado quanto à sua autoridade espiritual. A sua autoridade espiritual estava sendo posta em xeque. Você não tem autoridade, Paulo? Olha a pressão que aquele homem está vivendo agora, mas olha a resposta dele no capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Porque embora, diz o texto, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Verso 4 e 5, leia comigo. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vai adiante. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Estavam dizendo que Paulo não tinha autoridade nenhuma espiritual, e a resposta dele, o que vocês querem, eu nunca vou oferecer a vocês, porque as armas que eu tenho para homologar a minha autoridade espiritual não vêm da carne, embora andando na carne, não vêm da carne, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em face a essa acusação, nos capítulos está no versículos 10 e 3. A defesa de Paulo quanto à sua autoridade espiritual se baseava no fato, irmãos, de que ele a usava para fortalecer a igreja. Olha a diferença de ser um pastor. Olha a diferença de ser um homem preocupado com a igreja. De ser um homem atento às dificuldades, às limitações e a cada necessidade da igreja, e ser o homem que queria só tosquiar as ovelhas e comer e pegar a sua lã. Enquanto Paulo estava trabalhando para poupar e fortalecer a igreja, os judaizantes, os líderes judeus dentro daquela igreja, estavam se fortalecendo para terem autoridade para o povo. Nós somos a autoridade.
Enquanto Paulo queria que a igreja fosse fortalecida, os judaizantes queriam que eles submetessem à autoridade deles. Isso é ser pastor. Ser pastor é quando alguém, na autoridade do nome de Cristo, fortalece a igreja e não se coloca como alguém a mais do que Cristo. E Paulo está dizendo, as armas da minha milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e para ajudar os irmãos a se fortalecerem em Deus. O argumento de Paulo nos ensina, irmãos, que a autoridade espiritual não é sinônimo de força, nem de sabedoria humana. Paulo não fundou a igreja para si, Paulo fundou a igreja para a glória de Deus. Capítulo 1, capítulo 2, verso 1 da primeira carta dele aos Coríntios vai nos dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando a vocês o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem. Ele disse, isso são eles, são os intelectuais. Isso são aqueles que ficam em praça pública mostrando tudo o que sabem. Eu não fiz isso, não ostentei linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele diz, minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas demonstração de poder no Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse em mim, mas se apoiasse em Deus. Isso é um pastor. Eles queriam um pastor que demonstrasse autoridade mandando neles, com linguagem de ostentação. Paulo disse, não, quando eu fui ter com vocês, eu preguei Jesus crucificado. Fraqueza para nós, mas poder para vocês. Por que fraqueza para nós? Porque o pastor, hoje, atual, ele tem que ter um nome, ele tem que ter sua imagem no outdoor, ele tem que ter o aniversário dele, e todos os outdoors do município tem que ter o nome dele, tem que ter a imagem dele. Eu falo de mim, não posso falar de ninguém mais. Não falo dos outros, falo de mim. Teve uma irmã que eu falei para minha mulher isso. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, desculpe-me o que eu vou falar, falo isso com não toda humildade, mas com singeleza do meu coração. Eu disse para minha mulher que eu voltei para casa aborrecido. Porque ela disse, pastor, o senhor está cada dia mais bonito. Eu olhei para a cara dela, mas eu fiz uma cara de raiva para ela. Meu irmão, pastores não são popstar. Nós nos cuidamos, porque temos uma esposa que nos ajuda a nos cuidar. Mas quem tem que ser exaltado, visto, glorificado é Cristo. Eu fiquei com uma raiva daquela irmã. Está amarrado. Não falo isso. Eu falo isso porque, meus irmãos, nós apontamos para Jesus. Nós temos pastores de popstar. Temos ou não temos? Temos pastor hoje que, se para tirar a calça, tem que ter uma ajuda de alguém, que é empacotado a vácuo. Não estou jogando pedra no telhado de ninguém, mas Paulo nos ensina algo maravilhoso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoie em nós, mas se apoie em Jesus. Se apoie em Cristo. Autoridade espiritual, irmãos, não é sinônimo de espetáculo espiritual. Autoridade espiritual não é sinônimo de manifestação gloriosa espiritual por parte de um homem de Deus, mas autoridade espiritual é manifestado pelo poder de Deus através dos homens vazios de si, mas cheios da presença do Espírito Santo. Aí pensaram que Paulo não tinha autoridade espiritual porque ele não fazia como os judaizantes. Ele não fazia como aqueles outros homens. No capítulo 11, Paulo agora é questionado não só
da sua questão espiritual, do poder, da autoridade, mas ele é questionado quanto ao amor. Será que você nos ama mesmo, Paulo, ou tu está querendo tirar dinheiro da gente? Será que você nos ama, ou será que isso tudo é balela? Olha o capítulo 11, versículos 1 e 2. Leia comigo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós. Leia de novo. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Olha a comparação que ele vai fazer. O meu zelo por vocês é o zelo que Deus tem por vocês. Que coragem, né? De chegar ao ponto de falar, o mesmo zelo que Deus tem por mim e por você, eu tenho por vocês. E ele foi questionado quanto ao amor que ele tinha, o zelo que ele tinha pela igreja. Ele diz, olha, porque zelo por vocês, por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como que? Como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Ele está dizendo, eu zelo por vocês. Eu cuido de vocês. Eu faço isso como Deus faria. Sabe para quê? Para apresentar vocês puros diante de um Deus que é o seu esposo, que é o seu noivo. Paulo estava sendo criticado porque ele não tinha amor. E no versículo ele vai mostrar que ele não tinha só um amor de pastor, ele tinha um amor de pai. Ele tinha o amor de um homem que tinha desejo de ver aquela igreja bem. Pai não deseja mal para um filho. Pai pode estar com a raiva do filho naquele dia, mas sempre quer vê-lo bem. Sempre quer vê-lo vencendo, estudando, crescendo, se desenvolvendo, avançando. Assim Deus tinha em Paulo, pelaquela igreja, esse sentimento, irmãos. Mas vamos seguir. A pergunta que eu faço, ou que Paulo nos ensina diante de tudo isso. Como nós vamos, ou quando as pressões atingem a nossa alma, o que é que nós vamos fazer? E Paulo nos ensina o que fazer diante dessas pressões que às vezes vêm. Olha o que Paulo sofreu. Aquela pressão de falar que você não tem autoridade, você não nos ama. Aquela pressão que vem de fora, que atinge você em casa, atinge a sua fé, atinge a sua família, atinge o seu trabalho. Tudo isso o que fazer, ele vai nos ensinar nesses poucos versículos que a gente leu. Em primeiro lugar, creia que diante das pressões que você sofre, sua experiência com Deus será o seu alento. Diga comigo, a minha vida com Deus é o meu alimento. Mais uma vez, diga, a minha relação com Deus é o meu alimento. Irmãos, como você tem se alimentado na sua alma? A sua relação com Deus, a sua relação com a palavra de Deus, a sua relação de intimidade com Deus é que te dá alento e força para você enfrentar as pressões. O que vemos aqui é um homem cheio de Deus que enfrentou as pressões e disse, ele podia ter respondido à altura das indagações, mas Paulo diz, as armas da minha milícia não são carnais. Ele diz, eu zelo por vocês como o zelo de Deus. Paulo podia virar as costas para ele e dizer, vocês são todos incircuncisos. Fiquem aí, eu vou embora. Não, Paulo não. Ele amou aquele povo, ele ficou ao lado dele. Irmãos, isso é ser pastor. Isso é amar, isso não me ensina, deve ensinar a cada um de nós, pastores. Creio então, irmãos, que diante das pressões que nós sofremos no dia a dia, a nossa vida com Deus é que não vai nos fortalecer. Que vai nos fazer permanecermos firmes contra as pressões do mundo. O que me faz ficar hoje firme em Cristo, diante daquilo tudo que eu já enfrentei na minha vida, é a minha vida de experiência com Deus. Paulo viu Jesus glorificado no caminho de Damasco e a sua vida mudou. Como é que um homem que teve aquela experiência pode voltar atrás? Como é que um homem que teve uma experiência que Paulo teve de ter encontrado com Jesus, caiu do cavalo, ficou cego, depois teve que passar 3 anos sendo ministrado pelo próprio Cristo, pode voltar atrás?
Diga para a pessoa que está... Eu não gosto de fazer isso não, mas hoje você vai fazer. Diga para você, não tem direito. Mas você vai falar com autoridade. Não, você fala, você não tem direito de voltar atrás. Porque Jesus te deu uma vida boa. Mesmo nós não temos... Irmão, Paulo teve uma visão do Cristo no caminho de Damasco. Um Cristo glorificado. Como é que aquele homem agora, diante de um bando de gente que estava criticando ele vai jogar a toalha? Diga comigo, eu não vou jogar a toalha. Paulo foi impedido pelo Espírito de pregar na Ásia. Quantas experiências ele teve com Deus, tudo isso fortaleceu. O que nos traz força e alento é a vida que temos com Deus. Dizem que o tempo de igreja nos ajuda. Irmãos, o tempo de igreja não diz nada. Conheço gente que tem mais de 50 anos de igreja e não tem fé, é incrédulo. Mas conheço gente que se batizou um dia desse, já é mestre. Por quê? Porque tem vida com Deus, come e bebe da palavra de Deus, se alimenta, tem experiência, busca a vivência com Deus. Paulo ouviu de Jesus que saísse de Jerusalém e fosse pregar aos gentios. Que experiência é essa? Paulo foi encorajado pelo anjo de Deus em meio a uma tempestade em Atos 27. Como é que um homem desse vai voltar atrás? Você não tem direito de voltar atrás na sua vida, porque Deus já fez grandes coisas por você. Paulo guardou essa experiência para si durante 14 anos. E ao longo desses anos, algumas pessoas podem ter perguntado, vem cá, por que você não contou isso tudo um dia para a gente? Por que você um dia não contou isso? 14 anos... Essa experiência que você teve no céu com Cristo, e só agora você vai nos contar ela, não importa, irmãos, deixa eu te falar isso. O quanto tempo ou há quanto tempo estamos sofrendo pressões, estamos convivendo com um espinho na carne, estamos convivendo com dores, de humilhações. Eu vou dizer mais uma vez, não importa o quanto ou há quanto tempo você esteja enfrentando qualquer que seja o teu espinho. Não importa. O que importa é crer que Deus sabe a hora certa de mudar a nossa dor em alegria. 14 anos depois, que foi humilhado, indagado no seu amor e na sua autoridade, ele fala, bom, eu não queria não, mas vou contar uma história para vocês. Aí ele conta da experiência dele. E eu não sei qual foi a reação dos coríntios, mas se eu estivesse lá, eu ia falar, uau, vou colar com esse cara. Vou colar com esse irmão é de Deus. Mas como pastor a gente pode conseguir enfrentar essas pressões? Primeiro, creia. Segundo, entenda que algumas situações são extremamente necessárias. Diga comigo, tem situações que são necessárias. Tem situações que nos acontecem que elas são importantes. Se elas não tivessem acontecido, você não estaria aqui hoje. Uma doença, às vezes serve para colocar o homem no eixo. Tirar o homem do pináculo do templo e colocá-lo novamente na terra, que é o lugar dele. Às vezes um desemprego, ouça o que eu falo, um desemprego às vezes é bom para o homem entender que nem só de pão vive o homem. Nem só do esforço do seu braço vai ver o homem, mas de depender completa e exclusivamente de Deus. Entenda que existem coisas que são necessárias. Olha o que diz o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Algumas situações são importantes demais. Às vezes, esperar mais um pouco é doloroso, mas é importante para a formação do seu caráter. Às vezes, aguardar um pouquinho mais. Eu falava esses dias com uma jovem no gabinete, dizia, irmão, se tem uma coisa que nos humilha, é o tempo.
Já percebeu isso? O tempo nos humilha. Não estou falando o tempo das rugas, do cabelo branco, não. Eu estou falando o tempo daquilo que a gente deseja. Você fica assim, Senhor, quando será? E Deus espera. Isso é humilhante, irmãos. Mas é bom, porque a gente aprende a depender de Deus e não nos exaltarmos. Isso nos ensina muita coisa. Se só tivermos bênçãos, poderemos nos tornar em pessoas orgulhosas. Por isso Deus às vezes permite que tenhamos também problemas, fardos, lutas, desemprego, falta disso ou daquilo outro. A experiência que Paulo teve no céu poderia ter destruído totalmente a sua vida e o seu ministério aqui nesta terra. Por isso ele recebeu um espinho na carne para guardá-lo, irmãos. Às vezes um problema só vem para guardar o nosso coração em Deus. Quantas pessoas eu conheço que uma doença aproximou elas de Deus e levou ela para o tanque do batismo? Quantas pessoas eu conheço que os problemas que ela enfrentou na vida tirou ela daquele orgulho, daquele nariz empinado, e hoje você senta com ele e fala igualzinho com você. Por quê? Porque ele foi humilhado. Diga comigo, Deus sabe como equilibrar a minha vida. Como um pai, às vezes nós como pais sabemos muito bem colocar os nossos filhos no devido lugar. E Deus sabe como colocar cada um de nós no devido lugar, para que a gente não se perca. A bondade de Deus, irmãos, é manifestada ou manifesta em nossa vida, não somente quando Ele nos abençoa, não somente quando nos dá alegria, quando nos exalta em momentos de dificuldade, e sim quando nos permite viver um mal para nos fazer ver que não podemos confiar mais em nós mesmos. Glorifica a Deus quando você um dia enfrentar um mal e este mal te levar mais para perto de Deus e guardar o seu coração em fé. Não reclame, diga assim, muito obrigado, porque isso serviu, foi-me bom, como disse o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu cumprisse e guardasse os teus decretos, os teus mandamentos. O sofrimento, irmãos, não pode ser entendido como instrumento de Deus para nos construir ou para desconstruir a nossa vida, mas para construir o nosso caráter cristão, mas também para nos manter com o caráter cristão. Não destrói, transforma, mas também mantém, fortalece o nosso caráter. E por último, irmãos, além de entender que situações da nossa vida são necessárias, em terceiro lugar, saiba que Deus tem o principal recurso para nos fazer enfrentar as pressões e nos manter ligados a Ele. Versículo 7, versículo 8 em diante, ele por 3 vezes, o que ele pede? Senhor, afasta de mim. Então ele me disse, leia comigo, olha o recurso que Deus tem, a minha graça te basta. Deus, irmãos, entenda isso, saiba disso, que Ele tem o principal recurso para nos fazer enfrentar as pressões e nos manter ligados a Ele, que é a sua graça. Que Deus nos ajude. O que a gente pode aprender? Primeiro, como crentes, precisamos nos acostumar a viver sob pressão nesse mundo. Precisamos aprender. Precisamos aprender a viver com questionamentos. Precisamos aprender a viver com os embates contra a nossa fé. E ouça, eu tenho falado isso, nosso bispo tem falado muito mais do que eu, mas eu tenho falado que a igreja ainda vai passar por momentos difíceis. A igreja vai passar por dias mais complicados do que estão passando agora. Existirão momentos em que nós seremos privados de falar alguma coisa e a gente tem que saber lidar com isso, com essa forma de pressão. Cerceado no direito de falar, cerceado no direito de pregar. A gente não pode mais dizer o que a gente acha certo à luz da Bíblia, porque agora todos têm um entendimento contrário ao nosso e a gente tem que aceitar o entendimento contrário como se fosse verdade também. Irmãos,
precisamos aprender a nos acostumar com a pressão deste mundo e nos manter firmes até o final, até o fim. Segunda coisa que eu aprendo, que nós precisamos aproveitar cada situação difícil a favor do Evangelho. Aproveite isso a favor do Evangelho. Aproveite cada pressão que você enfrenta a favor do Evangelho de Cristo. Lembra de Paulo preso? Quem estava do lado dele, cercando ele, cuidando dele? Guardas pretorianos. Paulo devia estar lá reclamando, né? Tem uma linha cruzada, não, uma revistinha para a palavra cruzada, não. Paulo estava com desejo de pregar não só para os soldados, mas ele queria pregar para o imperador. Aproveite toda a oportunidade que você tiver, passando por luta que estiver, de pregar e anunciar o Evangelho, para mostrar a sua fé às pessoas. E por fim, em meio às muitas dores, lutas, precisamos ainda mais estarmos ligados e dependentes da graça de Deus. É o que Paulo nos ensina. Em meio à pressão, ele não abandonava quem ele confiava. Não abandone a sua confiança. Não deixe a sua confiança, ela tem grande galardão sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe. Que você aprenda a viver sob pressão neste mundo e, como diz o tema, vivendo pela fé em meio às pressões do mundo atual. Vivendo pela fé. É isso que nós precisamos aprender a viver. Feche seus olhos. Curve sua cabeça, por favor.